Eu não sei o que o Bisotto é lá no MBL, no Navarro. Cara, acho que ele não é nada assim. Ele é um cara que sempre foi muito próximo do MBL. E ele tá sempre com os caras, sempre falando sobre o MBL. Então ele tem uma proximidade, mas ele não dá pra dizer assim, o Bisotto é do MBL. O Bisotto é igual falaram aí, marqueteiro do MBL. Não, nada disso. Ele é um cara, um comentarista de política, tal, não sei o quê, que tem uma proximidade com o MBL. É isso. E aí, pra quem não viu, ele tava lá vendo o jogo do Brasil ao vivo lá, né? O Brasil e o Panamá, sei lá, enfim. Uns amistosos, e aí o Vini fez uma jogada meio zoada, que ele não gostou. E aí ele acho que xingou em espanhol, né? É. Mono. Aí xingou o Vini de mono, que seria macaco, durante a live. E aí até a esposa dele, né? A esposa dele fala assim, dá uma segurada aí. Eduardo, mas aí já tinha falado. Depois ele falou assim, não, porque não sei o quê. Como é que é? Alguma coisa dessa gente aí, não sei o quê, papapá. E aí o negócio viralizou, e aí tá rolando aí meio com cancelamento. E aí tá resvalando de novo lá no grupo político, no MBL, Missão, enfim. E aí fica aquele negócio, né? Não, começa a chegar mensagem pra mim, né? Cara, o que chega de mensagem pra mim, cara, nossa, as pessoas mandando mensagem, você não vai falar nada, e não sei o quê, as pessoas ficam cobrando você, né? Como se você fosse obrigado a falar de tudo que acontece e tal. Então, eu fiz uma thread lá no Twitter, longa, lá no X, lá, falando sobre isso, tá? Então, assim, quem me acompanha no Instagram e não acompanha lá no X, talvez não tenha visto porque eu não levei isso pro Instagram, só tá lá no X. Mas eu fui lá dar o meu pitaco. Então, várias pessoas vieram me perguntar e assim, eu não podia não me posicionar nesse caso. Então, como é que eu vejo isso? E como é que eu escrevi lá, já para adiantar para quem não viu? Primeiro, quem me acompanha, assim, quem sabe e lê as coisas que eu escrevo, tal, sabe que eu não tenho essa tendência de chamar uma pessoa de racista assim de qualquer maneira, porque ela fez uma coisa que é considerada racismo, tal. Então eu acho que racismo pra mim é sempre uma coisa intencional e é sempre uma coisa feita por uma pessoa que ela é racista, ela não gosta de preto mesmo. Eu acho que tem um monte de gente assim, tem um monte de gente assim no Brasil, a gente já viu isso aconteceu muitas vezes. O Brasil é um país que tem problema com racismo. Muito problema com racismo. Só que a minha tese, que eu venho defendendo já faz tempo e que, se Deus quiser, vai sair em breve no meu próximo livro, que eu tô aí numa... Né, você tem que ficar insistindo para alguém publicar o seu livro, então eu tô agora nesse ponto. Tem um livro pronto já, que eu falo sobre as questões raciais no Brasil e tal. Então, qual que é a minha tese? O Brasil ele tem muito racismo? Tem, muito. Mas no Brasil tem uma outra coisa que ela anda em paralelo ao racismo e muitas vezes se confunde com o racismo, que é uma coisa que eu venho chamando, e eu chamo desse nome porque eu nunca encontrei um nome melhor, assim, um nome que fosse tão categórico quanto, sei lá, racismo estrutural. Não tem. Então, eu chamo de cultura de subalternização dos negros. Então, assim, ao longo da história brasileira, com a história da escravidão, com a história de o negro ser primeiro o escravo e depois de ser o escravo ele ser o subalterno, então criou-se no imaginário do brasileiro essa ideia de que o negro é subalterno. Então, você tende a ver o negro sempre em posições subalternas. Quando você o encontra fora daquela situação, você estranha. Sei lá, vem um negro num restaurante muito caro, entrou uma pessoa negra lá, as pessoas vão olhar e já vão tentar descobrir quem ele é. Como se fosse uma espécie de contraste. É um contraste. Então, assim, esse cara é o quê? Jogador de futebol? Ele é um artista? O que ele é? As pessoas tentam encaixar aquele cara em alguma coisa. Ou você entrar no shopping, ver um negrão de terno preto, camisa branca, você precisa de uma informação, você ir lá perguntar. E o cara fala, pô, mas eu não trabalho aqui. Então, tem no imaginário do brasileiro, isso eu trago, inclusive, o Joaquim Nabuco, no abolicionismo, ele fala isso. Que quando a escravidão acabasse, seria preciso desmontar, ele fala todos os aparelhos do qual a escravidão tinha se apropriado. E ele usa um termo que eu acho brilhante, que é fossilizar. A escravidão fossilizou no nosso imaginário essa visão do negro como subalterno. E isso está na cabeça de todo mundo. Branco, preto, todo mundo que está no Brasil. Porque, claro, a realidade assim o confirma. Você tem a pirâmide socioeconômica brasileira, né? Pretos e pardos lá na classificação do IBGE estão nas classes mais baixas, e quanto mais você vai subindo, vai ficando cada vez mais branco, e lá no topo só tem branco. Então,
fotografia socioeconômica do Brasil mostra isso, né? Reforça isso, né? Cada vez reforça menos, porque as coisas mudaram muito de, sei lá, 30, 40 anos para cá, mas assim, tipicamente a ideia do negro como uma pessoa subalterna é o que está no imaginário de todo mundo, né? A ponto de eu chegar, sei lá, na porta do prédio para visitar um amigo que morava atrás do Trianon, naqueles um por andar, coisa e tal, né? E o porteiro, que era um pardinho, né? Olhar pra mim e falar assim, tá, você vai aonde? Falar, vim falar com fulano de tal. Tá, mas você veio fazer o quê? A vontade de falar assim, não te interessa o que eu fiz aqui. Eu falei assim, não, eu vim, é pessoal e tal, é particular. Aí ele olha pra lá, olha pra cá e fala assim, mas você é quem mesmo? O cara fica assim, sabe? Aí quando ele liga lá pro apartamento, o cara manda eu subir, ele fala pra mim, ó, vai por ali, ó. E ele me aponta o elevador de serviço. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, vi o elevador de serviço, me deu vontade de arrumar uma confusão, mas eu acabei falando, irmão, né? O que vem na minha cabeça? Às vezes o problema nem é o porteiro, mas o porteiro pensa assim, se eu falo pra esse cara ir pelo elevador social e desce alguém, a dona fulana ou fulano de tal, e vê esse cara lá, vai reclamar depois, eu posso perder meu trampo. Então, vou preservar meu emprego falando pro negrão subir por ali. Então, isso tá na cabeça do brasileiro, tá no imaginário do brasileiro. A abstração que o brasileiro faz tem esse retrato. Tem esse retrato. É claro, você liga lá no... Como o Alessandro gosta de falar no Café com Violência das 5 da tarde lá, naqueles programas todos, quem é o cara que tá lá algemado, com a mão pra trás, isso aqui, é majoritariamente o pardo, né? O preto ou o pardo e tal. Então tem essa coisa na nossa imaginação de que o negro, ele tá sempre associado à subalternidade e, claro, à suspeição. Ele é sempre um suspeito na sociedade brasileira. É difícil você passar incólume dentro de ambientes onde não é normal ver você ali. Então, isso é racismo? Alguns diriam que é. Por que eu digo que não é? Porque, para mim, não é intencional. É uma coisa que tá na cabeça da pessoa, às vezes ela começa... Por isso que a gente encontra aquela estatística maluca, né? Sei lá, 90% das pessoas falam que não são racistas e 80% das pessoas conhecem alguém que é racista. Então, assim, não fecha a conta. Por quê? Exatamente porque tem essa confusão entre aquilo que é o racismo de fato, e existe de fato, e aquilo que é um negócio que é cultural e que precisa mudar, óbvio. Então, quer dizer, eu cresci... E até minha vida adulta não tinha negro em comercial de TV. Não tinha. Foi ter cabelo para mulher negra no Brasil nos anos 90. Lá nos Estados Unidos tem desde o século XIX. Mas a revista Raça, né? Quando a revista Raça saiu, foi a primeira revista que trouxe o negro numa posição que não era de subalternidade. Então eu lembro o frisson que foi quando a gente pegou a primeira revista Raça na mão. Falou, caramba, cara, isso aqui foi uma revolução na nossa cabeça. Meus primos saíram nessa revista, foi foda pra caralho, até hoje lá, velho. Cara, assim, então, foi uma mudança, né? Aquela época dos bailes da Chic Show, você sai aquele monte de negra, todo mundo tal. Ou os bailes do Clube Holmes, todo mundo nostalgia, todo mundo de, né, esporte fino, você não entrava de tênis e camisa e pá, e calça com vinco, não sei o quê. Então aquela exaltação da cultura negra e tal, é um negócio que era um negócio periférico, mas que não chegava no mainstream. Pro mainstream, o negro, as novelas só tinha negro escravo ou empregado. Então você não encontrava uma família negra de classe média ou média alta como tem hoje nas novelas aí e tal. Não tinha isso. Então você imagina, isso é uma coisa de 30 anos pra cá, pô. É muito pouco tempo. E na escola, a gente nunca aprendeu. Essas figuras negras que eu fico falando o tempo todo aí delas, escrevi muito sobre elas todas e tal... Você nunca ouviu falar deles na escola. Você nunca ouviu falar de um Rebouças, de um Teodoro Sampaio, do José do Patrocínio, de um Juliano Moreira, de um Henrique Dias. Nunca. Né? Gente que construiu esse país. Gente importante. Então o negro está sempre associado a cultura, né? Ou é música, ou é arte, não sei o quê. Futebol, esporte. Mas você não tem uma intelectualidade. Todo mundo, quando vai falar de um negro intelectual, vão lá no Milton Santos. Ou no Abdias. Então, sobra 3, 4, mas tem muita gente que está simplesmente fora do radar. Depois, claro, por questões ideológicas, essas pessoas são simplesmente ignoradas porque não servem a uma determinada narrativa que você consiga encaixar lá ali. Não dá para ser instrumentalizado. Exatamente. Então você ignora. Então você não existe, né? Mas aí você estava falando sobre a questão de ser racista, então, na sua visão, precisa ter o dolo. Pra mim sempre tem dolo. O cara que comete um ato racista, aquele caso, por exemplo, o cara vai entregar um lanche lá na casa do fulano no condomínio, e aí ele começa a xingar o cara, né? Começa a fazer assim, ó.
Você nunca vai morar aqui. Você nunca vai morar aqui e tal. Cara, isso é racismo. Então, isso é conscientemente uma coisa racista. De você dizer que aquela pessoa, porque ela é negra, ela não vai ter nunca condições de morar ali. Por quê? Porque ela não tem condições, porque ela é pobre, porque ela é menos capacitada e tal. Então, existem atos racistas de fato e que eu penso que eles não devem ser confundidos com essa cultura que eu penso que ela você consegue mudá-la com educação. Você começar a normalizar, não só com a educação no sentido clássico, né, no sentido estrito do termo, na escola e tal, mas não. Você tem que normalizar pessoas negras em outros ambientes, por exemplo. Criar uma outra abstração. Você tem que criar um outro imaginário sobre o negro no Brasil. Um imaginário que existia no século XIX e que no século XX mudou. E aí tem um lance que é importante de falar também. Então, quer dizer, por que você encontra mais negros importantes? E quando eu falo importante, eu não estou usando figura de linguagem, não. Figuras de importância fundamental. Você pega um cara como o Teodoro Sampaio, que é o nome da Rua dos Instrumentos lá, né? Sim. Aqui em São Paulo. Cara, o que esse cara foi, a importância desse cara para a engenharia em São Paulo, né? O que ele fez, o estudo, ele foi o cara que estudou o Tupi, traduziu coisas do Tupi, foi o cara que fez uma viagem pela Chapada Diamantina, pelo Rio São Francisco, mapeou tudo, tá? Então assim, o mapa pluvial aqui de São Paulo, a malha toda, ele ajudou a construir, desenhar, então fez um monte de coisa, assim, um sujeito, um dos fundadores da Poli, da USP. Sim. Ninguém conhece. Como é que pode ninguém conhecer? A importância de um Rebouças. Você vai no sul do Brasil, você tem lá Rua Rebouças, Avenida Rebouças, Bairro Rebouças, Cidade Rebouças. Os caras são venerados lá por causa da construção da ponte lá, né, da estrada de ferro. Curitiba... Paranaguá, um negócio assim lá, que é um feito de engenharia lá, que pra época é um negócio que, né, extraordinário e tal. Eles têm participação naquele projeto, então eles são exaltados lá e tal. Cara, ninguém conhece. A Avenida Rebouças aqui é em homenagem a ele. Ninguém conhece o cara. Como pode? Mas não conhece, porque na escola ninguém fala. Essas pessoas foram apagadas do século XX pra frente. Então por que você encontra tantas pessoas importantes, negras, né, na história brasileira até o finalzinho do século XIX e depois elas vão sumindo no século XX? Por quê? Quando há a transição, né, o golpe republicano e os caras, né, acabam com a monarquia, manda a família imperial embora e tal, o projeto republicano ele está muito baseado na ideia de branqueamento. Porque nessa época as teorias eugenistas estavam em altíssima no Brasil. E elas serviram de base para toda a construção da República. Tá? A Europa nos trópicos e tal. Aí vem aquela coisa lá de derrubar os cortiços e tal. Não, temos que modernizar. Aí os caras derrubam os cortiços, botam as pessoas para fora e se vira. Aí começaram, as favelas começam aí, né? Eles começam a derrubar os cortiços, as pessoas não tinham para onde ir, né? E assim, claro, não eram só pessoas negras, mas majoritariamente negras. Então o projeto republicano ali da Primeira República, ele fica muito concentrado em construir um Brasil branqueado. Sim. Aí você tem as teorias do Nina Rodrigues, as teorias do Gobineau, as teorias do João Batista de Lacerda, que vai lá para aquele Congresso Mundial das Raças lá em 1911, para falar que assim, não, daqui 100 anos não vai ter mais negro entre a gente, porque agora eles estão miscigenando. E aí vai eliminando esse elemento degenerado da sociedade e vai melhorando. Daqui 100 anos nós temos uma sociedade branca.